Ao meu ver, é claro que irmãos, eu creio que os irmãos também têm essa visão, ele fica extremamente feliz. Porque ele vê que tudo nós estamos dando graça, seja no momento bom, no momento ruim, seja qual for a circunstância. Ele está vendo que nós estamos aqui para entregar ele o nosso culto, entregar ele o nosso culto nacional, e para a gente também estar orando, um com o outro, pelo outro. Eu não sei o motivo de você estar aqui hoje, mas eu sei que Deus tem uma resposta para o seu coração. Deus tem uma saída para aquilo que você está passando, seja você já tem um familiar seu, você esteja talvez pensando aí, você talvez esteja lutando aí com essa pessoa, mas Deus me trouxe essa noite para dizer a você que Ele está no controle dessa situação. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, algo que muitas vezes, irmãos, nos impede de experimentar o alto e ouro de Deus. Tem algo na nossa vida que muitas vezes, ou se a gente sempre tiver isso no nosso coração, a gente não vai conseguir, como eu posso dizer, apropriar e ter a presença que nós precisamos de Deus para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Então a meditação muito breve, muito rápida. O Espírito Santo falou hoje comigo essa palavra, como martelou muito no meu coração. É algo que a gente vive muito nos dias de hoje. A gente vive num mundo confuso, num mundo ansioso, para todos os lados você vê, crise de ansiedade, depressão, medo. Então a ansiedade, ela gera todas essas coisas. Mas a Bíblia mesmo diz para a gente não andar ansioso por nada, né? Para a gente apresentar os nossos pedidos a Ele, Filipenses 4 fala isso. A gente deve não andar preocupado com nada, apresentar os nossos pedidos a Deus e também agradecer a Ele por tudo que nós temos. O sentido da gente estar aqui hoje é o motivo da gente ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito conosco, pelos milagres, porque tem pessoas com testemunhos vivos disso, por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Deus vê o louvor que a gente acabou de cantar, por tudo que tem feito, por tudo ainda que vai fazer. O Senhor, Ele tem promessas para derramar na minha e sua vida. Porque ainda a gente tem fôlego para respirar, a gente tem a oportunidade de estar louvando. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto rápido, está em Mateus, capítulo 14. Os irmãos, essa bênção toda essa Bíblia, bênção, inteligente. Para abrir lá no livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho. Lá no Novo Testamento. Da tecnologia. 14, a gente vai ler do verso 22 até o verso 46. A gente vai dar uma consultada nesse texto. Esse texto é muito interessante. Mateus o quê? Mateus capítulo 14, verso número 22 até o verso número 36. Quem achar aí, dá uma glória a Deus aí. Pode achar, amém? Conseguiu achar? Tecnologia, meu filho. Tecnologia. Mas eu não sou assim ela não, sai comigo. Ainda que eu leio aqui, A área é esperta. Tô falando a Bíblia. Ainda que eu leio aqui, eu carrego a minha Bíblia. Essa entendi. Ela tem dela também, mas fala assim. Você tem uma Bíblia também, Nádia? Eu sei que é 22, E você tem Bíblia também? Você tem sim. Você tem uma Bíblia? Eu esqueço o nome dela. Luísa. Ô Luísa, você tem Bíblia? Amém, glória a Deus. Irmãos, todos acharam? A gente pode ler? Amém. Amém? Então acompanha comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Guarda muito bem esse versículo do seu coração. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, a segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Verso 35. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram todos os que estavam enfermos,
e rogavam que ao menos ele pudesse tocar na orla da sua veste, que eles pudessem tocar na beira das orlas da sua veste. Todos os que a tocavam ficavam suos. Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos confronta e nos mostra que a nossa vida ela é movida pela nossa fé. Jesus aqui nesse momento, Jesus está passando por um momento muito difícil, que é a morte de João Batista. Se você ler lá no começo do capítulo, quando João Batista morre, ele é anunciado para ele que João Batista morreu, foi morto por Herodes, foi decapitado. E Jesus ele vai para o deserto orar. Ele vai ter um momento a sós com o Pai. Ele vai orar, e se você ler também o decorrer da história, Jesus também, naquele momento, várias multidões se aproximam dele, as pessoas correm atrás de Jesus para saber aonde Jesus estava. E Jesus estava lá naquele momento a sós com Deus orando. Naquele momento também a multidão ia até ele. Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se compadecia daquelas pessoas. Jesus se importava com a necessidade daquelas pessoas naquele momento. Porque aquelas pessoas não estavam com sede de fome física, mas estavam algo a mais, estavam querendo a fome que saciasse verdadeiramente a fome e a sede que eles tinham. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas lá, Jesus se comove, Jesus fica muito feliz de ver aquelas pessoas. E também Jesus fica preocupado com aquelas pessoas, porque eles estavam no deserto. E ali, o lugar para eles comprar comida já era um lugar muito distante, eles estavam muito longe de suas casas. E para comprar comida, irmãos, eles tinham que gastar muito dinheiro, porque a Bíblia diz que era mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres, esposas, as suas crianças. Totalizando ali, tinha mais ou menos quase 15 mil pessoas naquele lugar ali. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês mesmos não pão para eles comer. Aí os discípulos começam a duvidar: Senhor, aonde nós vamos arrumar pão para dar essas pessoas todas? Sabe, esses discípulos já tinham curado, já tinham sido usados por Deus para libertar pessoas, mas ainda tinha algo dentro do coração deles que duvidava, a dúvida. Jesus, mediante aquilo, Jesus pediu a eles que tivesse alguma coisa ali no momento. Eles encontraram 5 peixes, todo mundo conhece a história, 2 peixes e 5 pães, e isso foi multiplicado. Então todas aquelas pessoas que estavam ali foram saciadas, a fome daquelas pessoas ali foram saciadas. Mas primeiro ela ouviu o quê? A palavra de Deus. A nossa fome espiritual ela tem que ser maior do que a nossa fome física. A nossa busca por Deus, a nossa sede pelo Espírito Santo de Deus, ela tem que mover, ela tem que estar acima de qualquer coisa que a gente vive nessa vida. Então Jesus, depois de multiplicar aqueles pães, aqueles peixes, Jesus mostra o poder e a autoridade que ele tinha, tanto sobre a fome física como a fome espiritual. E ele sabia o que aquelas pessoas necessariamente estavam precisando. Então Jesus vai ali e faz esse milagre. Depois eles recolhem ainda 12 cestos cheios de pães ainda, que simbolizam as 12 tribos de Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque a gente, dentro desse contexto, a gente vai ver o que Jesus passa aqui na frente com esses discípulos. A gente vê multiplicações de pães, milagres acontecendo, mas ainda existia dúvida no coração daqueles homens. Quantos milagres Deus já não fez na minha e na sua vida? Mas ainda existe dúvida dentro do nosso coração. Não estou falando da idade, estou falando de você que é uma pessoa mais idosa que eu, uma pessoa que tem mais idade que eu. Ainda neste dia, dentro do seu coração, ainda existe uma dúvida. Existe algo ainda que te impede de crer no milagre que você precisa. O que te moveu a estar aqui hoje? Você veio para ouvir a palavra de Deus, certo? Você veio para se alimentar. Por isso que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus ali, ele mata a fome daquele povo. E ele começa de uma forma também, ele sai daquela multidão ali, porque aquela multidão ali, além de ele ter matado a fome física daquelas pessoas, as pessoas oraram para Jesus: vamos fazer ele rei, ele é profeta. Chamou Jesus de profeta. Você for lá ler João capítulo 6, você vai ver um relato melhor sobre isso. Eles queriam fazer Jesus a força, fazer Jesus ser rei à força naquele momento. Jesus, de uma forma, ele saiu de fininho, foi lá para o monte orar, mas ele mandou os discípulos dele ir lá para Genezaré, como a gente leu, ou Cafarnaum, ou Betsaida, como outro Marcos relata, que era um outro lugar, lá no Mar da Galileia, conhecido como Galileia. Então, quando esses discípulos foram nessa direção que Jesus mandou, a gente leu aqui uma passagem muito interessante, que estava um dia muito difícil, a viagem deles estava muito complicada, porque esse mar da Galileia, ele era cercado de montanhas. Então, os ventos ali, as tempestades eram constantes. E o mar ali era forte mesmo. E era motivo de, humanamente, a gente teria medo naquele momento ali, quando a gente vê